Vamos adorar ao Senhor Jesus, entoar e exaltar o nome dEle, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. Ele vive, Ele reina e Ele vive. Quão bom é saber que nós temos um Deus, o Todo-Poderoso, Jeová Rafa, Jeová Jireh. Por isso eu te convido a adorar neste momento. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, louve e adore, não importam as circunstâncias. Adore a Ele, aleluia, pelo que Ele é. Adore a Ele pela sua santidade. Adore a Ele porque Ele é Deus. Glória a Jesus. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Oh, aleluia, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Oferte a sua adoração, oferte o seu louvor, pois é sempre pouco se comparado ao que eu ganhei. Nós éramos escravos, não somos apenas servos. Aleluia, amigo de Deus, nós nos tornamos por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso declare que você louva e adore. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Somente a Ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Somente a Ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Ele é o meu amado, Ele é o teu amado. Adore a Ele, a Jesus.
Adore, adore a Jesus. Adore a Jesus aí onde você estiver, porque eu tenho certeza que os céus, Ele está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua adoração, o seu clamor, e Deus, Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele recebe a nossa adoração, o nosso louvor, como oferta suave e agradável. Louvado seja Deus diante das suas narinas. Por isso eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus, Ele colocou no meu coração, e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é bom a todo momento. A nenhum momento Deus, Ele deixa de ser bom, como está escrito na sua palavra, que bom é o Senhor, que Ele conhece, louvado seja Deus, todas as coisas, e não perde o controle de nenhuma situação. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus pela sua vida que está aí do outro lado. Eu glorifico a Deus pela minha vida. Glorifico ao Senhor porque Ele tem nos sustentado em tempos difíceis, em tempos de calamidade, em tempos de luta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em tempo que cada dia a volta de Cristo está cada dia mais próximo, Deus, Ele tem renovado, Deus, Ele tem me fortalecido e te fortalecido, para que assim nós venhamos, aleluia, louvado seja Deus, a subir com Ele para a sua glória. Livro de 1 Reis, louvado seja Deus, capítulo de número 17, e nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Versículo de número 7 diz assim: E sucedeu, pois, que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E eu glorifico a Deus por esta palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1 ao versículo de número 7. O versículo de número 7 confirma o que está escrito, louvado seja Deus, no versículo de número 1, quando o profeta de Deus profetiza que não iria chover, que não iria cair nem sequer o orvalho. E o orvalho é aquilo que vem na plantação durante a noite, para que quando chegue o dia, aquele orvalho que caiu sobre a árvore, aquele orvalho que caiu sobre a plantação, louvado seja Deus, deixe aquela plantinha preparada para o sol do dia seguinte. Mas a Bíblia vem dizer que o profeta que declara que não haveria nem orvalho, aleluia, e nem chuva, segundo a palavra dele. Aí lá no versículo de número 7 diz assim: E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que a palavra de um homem de Deus, que a palavra de uma mulher de Deus faz efeito. A palavra vem dizer que a palavra tem poder. Agora imagine só, quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus abre a boca para profetizar. Nós vamos ver lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, que Deus, ele manda Ezequiel profetizar no vale de ossos secos. A Bíblia vem dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele diz assim: Perante a cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha o que ele diz: segundo a minha palavra. E diz: depois veio a palavra do Senhor dizendo. Quando ele profetizou, a palavra do Senhor veio a ele,
dando a direção, a diretriz do que ele deveria fazer. E a palavra vem dizer que então Deus mandou ele sair da região de Israel e ir para uma região onde tinha um ribeiro chamado Ribeiro de Querite e ali se esconder. Porque imagine só um homem profetizar que não ia chover, que não iria cair nem orvalho. E a Bíblia vem dizer que assim aconteceu. Versículo de número 7, nós vamos ver que o ribeiro secou. E secou porque não estava havendo chuva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus ele veio falar algo tremendo no meu coração e ao seu coração. A Bíblia diz que durante aquele tempo que o profeta desceu para esse ribeiro, a Bíblia vem dizer que corvos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era ordenado para ir levar a refeição de Elias. E eu fico maravilhada de ver, aleluia, os mistérios de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e a estratégia de Deus para sustentar o seu ungido, o seu escolhido. Talvez é contraditório para muitos, talvez não é entendível ao humano o que um corvo levar carne para um homem. Pela lógica humana, aquele corvo nem chegaria a voar, porque aonde ele encontrasse a carne, aonde ele pegasse, ele comeria. Todos conhecem aqui este animal. E todos sabem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o corvo, louvado seja Deus, vem aí da família dos famosos urubus, aqui na região, traduzidamente falando. Agora imagine, oh aleluia, um animal que é adepto para a carne, louvado seja Deus, transitar de um local para o outro e levar comida. Mas não era qualquer comida, era a comida que aquele animal gostava. Sabe o que Deus ele vem dizer para mim, para você? Que ele tem as formas dele de te sustentar. Que ele tem as formas dele, louvado seja Deus, de não te deixar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, na necessidade. A Bíblia vem dizer que o profeta, ele poderia não ter aquela mesa farta, aquele banquete, mas não estava faltando a comida para ele. Assim como Deus disse para o salmista. Louvado seja Deus, onde o salmista declara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por quê que o salmista declara isso? Porque o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração: eu sou teu pastor e não vai te faltar nada. A Bíblia vem dizer que não faltou alimento, não faltou água. Tinha o básico, sim. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, talvez não se tenha com fartura. Talvez não se tenha tudo aquilo que você tem almejado. Talvez não se tenha tudo aquilo que você tem esperado, mas tem tido. E Deus está dizendo: eu sou contigo. Você quer manifestação maior do que um corvo levar comida para um homem? É interessante que Deus ele poderia ter usado qualquer tipo de pássaro. Deus poderia ter usado qualquer tipo de animal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe até um réptil. Louvado seja Deus. Mas Deus usa uma ave. E ele não usa qualquer ave. Ele usa uma ave, louvado seja Deus, que se identifica com aquilo que o profeta precisa. O que Deus está dizendo para você, que possa ser que você não entenda. Possa ser que quem está à sua volta não entenda o quê? Possa ser que alguém não compreenda a forma de Deus tratar contigo, a forma de Deus se manifestar na sua vida. E possa ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Elias estava ali naquele local. Eu acho interessante que Deus ele manda o profeta descer para o ribeiro de Querite. E logo eu vou entender que aquele local não é um local habitado. Por quê? Porque para ir levar comida, Deus envia um corvo. A Bíblia vem dizer que, aleluia, 2 vezes no dia, ou aleluia, o corvo ia levar a comida para aquele homem de Deus. A Bíblia vem dizer que o corvo, ele ia 2 vezes levar aquela comida. Então logo eu entendo que aquele local não era um local habitado, não era um local onde se via pessoas. E eu entendo que houve um tempo ali onde o profeta ficou sozinho, onde só existia somente ele e Jesus, e os corvos quando vinham trazer a comida. Mas eu entendo que os corvos eles eram ordenados para levar apenas a comida. Então ele chegava, deixava a comida, deixava a carne, deixava o pão, e logo então ele saía. E Deus ele sabe o que você precisa.
Aleluia. O profeta, ele precisava, louvado seja Deus, de pão que tem aí carboidrato, mas o profeta também precisava de carne que tem proteína. Eu acho interessante que Deus, ele se preocupa com os detalhes. Eu fico imaginando que, embora o profeta estivesse ali sozinho, simbolicamente falando da presença humana, não existia outra pessoa ali com ele, mas existia a maior das presenças, que é a presença do Espírito Santo. E mesmo estando ele no riacho, mesmo estando ele num local deserto, mesmo estando ele numa situação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, afastado de tudo e de todos, Elias não estava sozinho. E é o que Deus, ele vem dizer para mim e para você, que ele tem ordenado uma situação para te sustentar. A Bíblia nos diz que Deus ordenou a corvos para sustentar aquele homem de Deus. E a Bíblia vem dizer que os corvos, louvado seja Deus, versículo de número 4 diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo de número 6, livro de 1 Reis, capítulo 7, diz assim: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E Deus está dizendo que ele é a tua providência de dia, assim como ele também é a tua providência de noite. Deus, ele sabia que o profeta iria sentir fome do período da noite, assim como Deus, ele também sabia que o profeta ia sentir fome no período do dia. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é que ele conhece a sua necessidade física, ele conhece a sua necessidade espiritual, ele conhece, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Deus direciona o profeta para o ribeiro, louvado seja Deus, de Querite. E aquilo que estava ali na frente dele, que ele podia apanhar, que ele podia beber da própria água do ribeiro, abaixar e beber, estava ali na frente dele. Mas tinha coisas que não estavam na frente dele e que o próprio Deus providenciou. E nós vamos ver aqui dois contextos, dois cenários. Um cenário onde Deus muitas das vezes envia e vai ter a providência ali naquele local. E um cenário onde Deus te envia e não vai ter a providência visualmente falando, mas Deus não vai deixar de providenciar aquilo que você precisa. Deus não vai deixar de trazer aquilo que é a sua necessidade momentânea. A necessidade momentânea de Elias ali era alimento, era água. Eu fico imaginando que possa ser, louvado seja Deus, que em algum momento Elias pode até ter se sentido só, porque ele era homem. Ele era um ser humano assim como eu e você, sujeito a falhas, sujeito a pecados, como está escrito. Mas ele tinha a presença do Senhor Jesus que o consolava dia e noite. Eu fico imaginando que todas as vezes que Elias olhava para o céu e via o corvo vindo, sempre nos mesmos horários, provavelmente, ou talvez no horário que ele sentia fome, porque Deus, ele conhece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o meu ser. Deus, ele conhece o teu ser. E a palavra vem dizer que então o corvo, ele vinha. E eu fico imaginando Elias olhando para o corvo, imaginando: oh, aleluia, obrigada, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigada por não me deixar faltar o alimento. Obrigada porque mesmo eu estando aqui nesse riacho de Querite, mesmo não tendo providência nenhuma, eu fico imaginando que naquele riacho deveria não ter, louvado seja Deus, nenhum tipo de fruta, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas algo o Espírito Santo falou ao meu coração: todo local que tem água é um ponto estratégico para animais beber água. Principalmente, louvado seja Deus, no deserto ou em uma mata. E talvez você esteja se perguntando aonde Deus está querendo chegar. Eu fico imaginando que enquanto Elias esteve ali naquele local, o Senhor o protegeu. Ainda que viesse feras, louvado seja Deus, ainda que viesse todo tipo de animal beber ali na água daquele riacho, oh, alabadarabachou arabash, animais ferozes,
Sabe por quê? Porque a Bíblia vem dizer que Elias profetizou que não ia chover. E eu entendo que os locais, louvado seja Deus, talvez de reservatório, os locais de cheia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, começou a secar. E o animal, ele sente o cheiro, louvado seja Deus, ele vai no faro, atrás de água. Eu fico imaginando Elias ali naquele ribeiro. O Espírito Santo trouxe essa revelação ao meu coração. E Deus fazendo o profeta invisível. O que Deus está dizendo é que independente do local que você esteja, ainda que você esteja só, louvado seja o nome do Senhor Jesus, territorialmente falando, ou até da presença de pessoas, Deus é a tua proteção. Deus é o teu socorro. Eu vou ver aqui provisão, proteção. Imagine só como não deveria fazer frio naquele local. Imagine só, beira de água, de noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em terras que nós sabemos que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem locais que era de deserto. A Bíblia relata, se nós lermos, que tem alguns trechos de Israel que é deserto. A Bíblia vem dizer que este ribeiro de Querite é próximo à região do Jordão. E se nós continuarmos lendo lá em Êxodo, você vai ver que o povo ele atravessa o Jordão, louvado seja Deus, e eles entram, louvado seja Deus, no deserto. Eles passam cerca de 40 anos rodando no deserto. Só para que você e eu venhamos a entender o cenário ao qual Deus introduziu o profeta. O cenário ao qual Deus disse: vai, porque eu te sustento. Vai, porque aonde você estiver, ali estou eu contigo. A Bíblia diz que antes do profeta ir, Deus já tinha falado com ele. Antes do profeta chegar, louvado seja Deus, lá no riacho, Deus já tinha dito: desce para o ribeiro de Querite. Deus, Ele é maravilhoso. Ele conhece cada canto, cada local, cada dimensão. Ele conhece cada riacho, cada água, porque tudo foi criado pelas suas mãos. E então a Bíblia diz que o profeta diz: não vai chover sobre a minha palavra. E Deus está dizendo: a sua palavra tem poder. Aí Deus olha lá de cima e diz assim: eu vou honrar meu filho. Eu vou honrar meu filho. Aí Deus diz assim: desce por riacho. Porque Deus sabia que os outros riachos iriam secar. Mas o ribeiro de Querite iria ter água até o momento, aleluia, que Deus iria enviar ele para Sarepta. E se você continuar lendo a história, Deus vai continuar sustentando o profeta, onde Deus manda ele descer para a região de Sarepta, porque lá uma viúva iria sustentar. Aí a Bíblia diz que quando ele chega lá, a viúva está catando gravetos, vai fazer um bolo, porque não tem farinha. Aí a Bíblia diz que Deus então multiplica. E Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel para fazer o infinitamente mais, para fazer na sua vida, para te sustentar, assim como ele sustentou esse profeta. Mas é muito importante nós entendermos que a nossa palavra, ela tem poder. Aquele que está respaldado no Senhor, a palavra que sai da boca dele e da boca dela tem poder. Mas aquele que fala em nome do adversário, a Bíblia diz que maldição sem causa não prosperará. Que contra Israel não vale encantamento e não vale feitiçaria. Tem muita gente praguejando, louvado seja Deus, tem muita gente abrindo a boca para falar não em nome de Deus, como o profeta aqui se levanta para defender o reino dos céus. Porque Elias profetiza que não vai chover para que o povo se voltasse para o Senhor. Ele não faz simplesmente por uma vaidade de si. Ele não faz simplesmente porque ele quer, vou falar aqui, vou fazer com que pare de chover, não. E nós vamos ver que Deus, ele honrou a palavra do profeta. Por isso,
Profetize aí onde você estiver. E declare, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que assim como Deus, Ele sustentou Elias com uma situação totalmente, oh aleluia, improvável. Era improvável, meu irmão. Era improvável, minha irmã. Um corvo, um animal da espécie de urubu, vir sustentar um homem com carne. Era improvável um corvo trazer pão 2 vezes no dia. Se uma vez já seria difícil, imagine 2. E Deus está dizendo que Ele é o Deus da dupla honra. Ele é o Deus da porção dobrada. Ele é o Deus que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele é o Deus que Ele faz, louvado seja Deus, o extraordinário. E Ele ainda faz questão de repetir para você entender e eu entender que Ele é Deus. Deus, Ele poderia levar alimento uma vez no dia, louvado seja Deus, e ser uma quantidade que sobrasse para a noite, sim. Mas Deus, Ele faz questão de ordenar o corvo para ir 2 vezes no dia levar carne e pão para aquele homem. Sabe o que eu entendo com isso? Que vale a pena ser fiel a Deus. Ainda que você esteja sozinho. Elias estava sozinho no riacho de Querite. Sozinho, humanamente falando. Porque espiritualmente falando, os céus estavam com Elias. E é muito bom ter os céus ao meu e ao seu favor. Medite nesta palavra. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. E o Senhor vai continuar falando grandemente ao seu coração. Se você tem, aleluia, sentido a presença de Deus, se Deus tem falado contigo por intermédio da palavra, por intermédio dos vídeos, deixa teu like e compartilha para que assim o Senhor continue fazendo a obra. É muito importante também você deixar o seu comentário. Louvado seja Deus, para que possa edificar outras vidas. E os céus possa continuar trabalhando, possa continuar fortalecendo, possa continuar fazendo. Louvado seja Deus, assim como fez na vida de Elias. A palavra vem dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço, eu não me fortaleço. Se eu não leio, louvado seja Deus, eu não, aleluia, me alimento. A palavra vem dizer que um dos alimentos que Deus envia para Elias ali naquele riacho é o pão. E não é à toa, porque a palavra vem dizer que Jesus, Ele é o pão da vida. Então se alimente da palavra, se alimente da palavra. Sabe o que eu entendo com isso, espiritualmente falando? Deus estava levando o alimento da carne e o alimento do espírito. Deus é o Deus que Ele não vai te deixar faltar. Ele vai trazer a provisão. Creia no Senhor Jesus. Creia na promessa de Deus. Creia na sua palavra. A palavra vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crê nos seus profetas e prosperareis. Muitas das vezes tem gente não recebendo porque não tem crido. Tem gente não recebendo porque tem duvidado. Louvado seja Deus. E não é louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Da palavra, mas é do profeta. Mas a palavra vem dizer, crê nos meus profetas e prosperareis. Que os céus continuem te abençoando. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. A palavra vem dizer que Deus ordena corvos para levar carne e pão. E Deus, Ele vem dizer para mim e para você que embora o cenário não esteja tão propício, muitas das vezes Deus vai te mandar para um lugar que não vai ter aquele suprimento, que não vai ter aquela fartura, que não vai ter, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo que muitas das vezes você estava esperando. Imagine só que o profeta, ele desce para o ribeiro, ele chega lá e ele só encontra água. Mas Deus já tinha dito que ia enviar a comida. Deus está dizendo que não importa o lugar que você está, se você está com Ele, Ele vai providenciar. Tome posse dessa palavra, guarde na tábua do seu coração e siga declarando que assim como o Senhor fez na vida de Elias, Ele vai fazer na sua. Vamos orar. Obrigada, meu Deus e amado Pai. Sabemos que o Senhor, meu Deus, é fiel. A palavra do Senhor vem dizer que o Senhor não mudou. Oh, Deus amado, Deus querido, nós cremos, Jesus. Nós cremos que assim como o Senhor enviou ali uma providência, naquele ribeiro de Querite, onde provavelmente não se tinha, meu Deus, alimento, porque se foi necessário o Senhor enviar
É porque o Senhor, louvado seja Deus, sabia que ali não tinha condição do profeta se autossustentar. Não tinha condição, talvez, aleluia, dele pescar. Não tinha condição dele buscar ali uma fruta. E o Senhor sabia da necessidade. O Senhor sabia que o seu profeta, o Senhor sabia que aleluia, que o homem de Deus precisava ficar de pé. E o Senhor enviou ali, meu Deus, a providência. Nós viemos clamar aqui diante do teu altar, Deus, aleluia, a providência que nós precisamos para continuar de pé. A providência que nós precisamos, meu Deus, para continuar, meu Deus, abrindo a boca e declarando, Pai, aleluia, a tua palavra. Deus amado, Deus querido, a palavra vem dizer que o Senhor enviava, Deus, aleluia, o alimento era de dia e era de noite, era 2 vezes no dia. Deus amado, nós cremos que o Senhor vai nos sustentar tanto de dia quanto de noite. Meu Deus, o Senhor é o Deus que nos livra de toda aparência maligna. Deus, eu entendo, meu Pai, que se ali era um ribeiro, se ali era um local, meu Deus, onde se encontrava água, e a palavra vem dizer que não chovia, ali descia todo tipo de animal para beber naquele ribeiro, mas eu entendo, louvado seja Deus, que os animais que desciam para beber água não podiam, meu Deus, aleluia, atacar o homem de Deus, porque ele estava coberto pelo sangue, ele estava coberto pelo fogo da palavra do Senhor Jesus. Deus, obrigada, Senhor, porque assim como o Senhor, aleluia, enviou a provisão, assim como o Senhor protegeu não só de bichos ferozes, louvado seja Deus, mas do frio, da chuva, do relento. Meu Deus, obrigada, porque assim também tem o Senhor nos protegido, seja de dia ou seja de noite. É por isso também está escrito lá no Salmo de número 121, que de dia o sol não nos molestará, nem a lua de noite, louvado seja Deus. Quer seja de dia, quer seja de noite, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de ti. Obrigada, meu Deus, obrigada pelo teu cuidado. Nós vamos ver aqui o cuidado do Senhor para o servo do Senhor. E nós te agradecemos, porque assim como cuidou, meu Deus, do profeta, tem o Senhor cuidado de nós, da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração e de tudo aquilo que nos pertence. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque não tem nos faltado o necessário. Muitas das vezes não vai ter a fartura. Louvado seja Deus. Mas o que é a fartura se não tiver a presença? O que é a fartura se não tiver o Rei dos Reis, o dono do ouro e o dono da prata, aquele que manda em covos, aquele que diz, vai lá alimentar o meu filho porque eu tenho mandado, eu tenho dito para que você leve carne e para que você leve pão. A ordem é que você vá, louvado seja Deus, 2 vezes, porque o meu homem de Deus não vai passar necessidade, não vai passar, louvado seja Deus, fome. Aleluia. Obrigada, Jesus, por esta palavra. Continue derramando a graça, o avivamento, a unção que despedaça o jugo, que despedaça, meu Deus, aleluia, as portas de bronze, os ferrolhos, os cadeados, todo tipo de trancadura do inferno. Nós declaramos, meu Deus, aleluia, que cai por terra. Deus, aleluia, mostre-nos sempre o caminho. Meu Deus, o profeta, ele poderia ter ido para qualquer lugar, mas ele foi para onde o Senhor direcionou. E embora, meu Deus, não fosse o lugar mais atraente, embora não fosse o lugar mais atrativo, isso me lembra Abraão, isso me lembra Ló. A palavra vem dizer, louvado seja Deus, que Ló escolhe as campinas e Abraão escolhe o deserto. Mas a palavra vem dizer que o lugar que Ló escolheu era Sodoma e Gomorra. Abraão escolheu o deserto, mas ele estava com o Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que quando Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, Ló estava lá. Aonde? Nas campinas. O que eu entendo com isso? É melhor estar no deserto com o Senhor, louvado seja Deus, com aquilo que é o necessário, do que estar na fartura, louvado seja Deus, onde há a presença do adversário. Receba essa palavra na tábua do seu coração. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Lembre-se, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo.